Algum problema? Alguma coisa? Queria falar alguma coisa do pequeno expediente? Tá. Então, falando do pequeno expediente, o professor Adriano pediu que vocês lessem o livro Sofia, não foi? Tá. Eu já fiz um pequeno comentário com ele, não terminei de ler, né? E quero dizer para ele parabéns pela escrita, né? Já comentei com o Palu que o texto mais bonito que ele escreveu lá foi aquele exatamente o namoro, quase namoro, do Felipe, que disse que não podia namorar a moça, né? Como é que é o nome dela mesmo? A Lori. A Lori. E a moça ficou doida de vontade de namorar o Felipe. Ele ficou entre um e outro. Não, foi a melhor descrição. Já falei com o Palu, já falei para você de que a escrita, cada um é livre na escrita, né? Mas você escreveu lá botando reticência, dois pontos, vírgula. Professor, cada um redondo do nariz. Isso daí é a arte que imita a vida. Quantos já não passaram por situações parecidas, né? Sim. Entre o amor e a paixão. O escritor, ele é um Deus, né? O escritor, ele é um Deus, ele mata a hora que ele quer, ele faz o cara viver. Isso é o prazer que o escritor tem. Obrigado, professor, pela leitura. Não, eu não terminei ainda, mas eu acho que você descreveu muito bem, você seguiu muito bem. Não sei se você tem futuro, você já é o futuro. Ó, críticas é com o professor, elogio para você. Esse é o futuro, mas tá bom. Vamos lá, professor Palu, que precisa apresentar o professor Palu. Tem alguém que gostaria de apresentar o Palu, que conhece o Palu mais que eu? Não precisa, não. Não, então, mas só para a menina saber, né, que o professor Palu, ele é um professor que dizer que dedicou 50 e quantos anos para vocês? 56 anos de professor, né? Era irmão do professor que foi meu professor, o irmão dele chamava Lauro Palu, que era padre, né? Deve ter sido não foi o melhor, mas é um dos melhores professores que eu tive na vida, né? Porque eu acho que o melhor professor que eu tive na vida foi minha mãe. Tem alguém que teve o melhor? Eu acho que a melhor professora da minha vida foi minha mãe. É isso aí. Então, o professor Palu, ele é um professor de língua portuguesa, é fundador da Academia de Letras, né? Ele acho que é o único aqui no presente momento que é fundador. Tem mais gente fundadora, mas aqui na mesa só o senhor que é fundador. Né? Ele sabe da história da academia, quando a academia nasceu em 2000, né? Com um doutor chamado Fahed Dyer. Você não conheceu o Fahed Dyer, o pessoal conheceu que era o médico oftalmo, né? E graças a ele a academia nasceu. E nós estamos aqui. Então vamos ao Pequeno Príncipe. Muito bem. Não vou cumprimentá-lo, porque já nos cumprimentamos a todos antes. Quando nós estabelecemos esse tema para falar, eu passei um zapping para todos os acadêmicos, dando uma sugestão, que se fosse possível, que lesse rapidamente esse livro antes dessa reunião de hoje. Meus convidados pediam a mesma coisa, porque seria interessante ler, porque a gente sabendo do que se trata, se torna mais fácil para a gente poder tecer um comentário. Porque se a gente não conhece nada, fica um pouco mais difícil. Então, o nosso acadêmico, Oscar Ivan Brooks, ele sempre sugere de nós fazermos assim, a apresentação de algum livro que tenha lido e um livro que tenha cativado. Então, a palavra cativar, para quem já leu O Pequeno Príncipe, sabe que é uma palavra muito forte, tá? E esse livro me cativou muito. Então, esse livro, O Pequeno Príncipe, quando ele foi escrito em 1943, ele foi escrito como se fosse uma história para criança. E é realmente uma história para criança. Qualquer criança que lê, se emociona com o livro, fica contente. Mas só que não consegue entender tudo que está nas entrelinhas, que são as mensagens fortes. Então a gente vê o seguinte, que é um livro que, embora seja com toda a apresentação de um livro de criança, mas é um dos livros mais adultos que eu já li na minha vida. Absolutamente adulto,
E se a gente observar entre filósofos e teólogos, dificilmente a gente encontra um que de vez em quando não cite o Pequeno Príncipe em alguma passagem de sua vida. Então é muito importante a gente entender isso, que dentro de uma história de criança, o autor conseguiu colocar toda uma gama de mensagens fortes, mensagens adultas, e que está aqui para nós até hoje. Este livro, especificamente esse, é o meu primeiro príncipe, o meu primeiro Pequeno Príncipe, de 1972, e gostaria de dizer a vocês, parece brincadeira que eu vou dizer, porque a gente brinca, já li umas 30 vezes. Eu não li umas, eu já li mais de 30 vezes. E como professor de literatura, sempre que eu começava o ano, eu começava com a análise desse livro, levando os alunos a toda uma reflexão com ele. Se vocês observarem aqui, nessa mesa aqui, tem uma porção de livros do Pequeno Príncipe. Depois eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha. E nesta pequena coleção que eu tenho ali, eu tenho o Pequeno Príncipe escrito em português, espanhol, alemão, búlgaro, flamenco, grego, holandês, húngaro, inglês, italiano, latim, luxemburguês, polonês, romeno, russo, sueco, turco, japonês e árabe. Nossa. Isto, línguas, porque daí tem alguns dialetos. O catalão da Espanha e na Itália o dialeto bolognese, o licese, o milanês, o napolitano, o romanesco, o vêneto e o veneziano. Só isso que eu tenho. Então, quem quiser dar uma olhadinha depois, está aí, tá? O professor Ennio Toniolo, que era da academia, quando eu comentei para ele que eu tinha, ele falou assim, os adolescentes gostam de fazer coleção, né? Eu não sabe, né? Então, essa é a minha coleção de adolescente, viu? Então, tá bom. Este é Antoine de Saint-Exupéry. Como é que é o nome inteiro dele? O nome artístico, Antoine de Saint-Exupéry. O nome da família dele, Antoine Jean-Baptiste Marie Roger de Saint-Exupéry. Mas se quiser o título de nobreza dele, Antoine Jean-Baptiste Marie Roger Foscolombe de Saint-Exupéry. Esse é o nome dele. Tá? Ele tem 3 nomes: o nome artístico, né, do escritor, o de família e um título de nobreza que os pais dele eram condes. Tá. Muito bem. Este livro aqui, o outro, onde é que está? Onde foi parar um pequenininho aqui? Tá aí. Então, este aqui é o Le Petit Prince, que é o original escrito por Antoine de Saint-Exupéry. Tá? E daí, desse livro que é o mais velho, hoje em dia já existem outras versões. Mas nós estávamos até comentando com a senhora Daisy, e este livro é uma tradução de Dom Marcos Barbosa. O livro que a professora tem já é de um outro autor, e este livro que o meu neto tem é um terceiro autor, que são tradutores. Esse aqui, qual o tradutor? Do Frei Beto. E este aqui seria do tradução de Bruno Anselmi Matangrano. Então é um livro que tem muitas versões, muitas traduções, especialmente após os 70 anos da morte do autor, quando ele se torna de domínio público. Então aí muita gente também aproveitou para fazer traduções e fazer edições, porque é um dos livros mais vendidos no mundo. Dá para faturar um bom dinheiro. Então, pessoal, para a gente entender melhor a obra de uma pessoa, é importante a gente antes conhecer um pouco da vida dessa pessoa. E se a gente não conhece bem a vida da pessoa, fica difícil de interpretar, mas por que ele teria escrito desse jeito? Então, Antoine de Saint-Exupéry seria o nome dele, o nome artístico, como autor do livro. Todo livro vocês vão ver, sempre está só isso, Antoine de Saint-Exupéry. Muito bem. Ele nasceu em 1900, dia 29 de junho, em Lyon, na França. Então ele é francês. Por causa disso, eu trouxe separado o Le Petit Prince, que é a edição francesa também. E ele era um autor, um escritor, ele era um ilustrador e era um piloto.
E essa parte como piloto na vida dele é muito importante, porque ela vai refletir muito sobre as obras dele. Então ele ganhou alguns prêmios na França, o prêmio Femina em 1931 e 1939, antes de ter escrito O Pequeno Príncipe. Depois ele vai receber o grande prêmio de romance da Academia Francesa, e a sua obra máxima é exatamente O Pequeno Príncipe. Le Petit Prince e O Pequeno Príncipe. Muito bem, o Antoine de Saint-Exupéry, ele era interessado em mecânica, e de 1909 a 1917, ou seja, dos 9 aos 17 anos dele, ele estudou na França e na Suíça. Em 1921 ele inicia o serviço militar no 2º Regimento de Aviação. Aí começa a história da aviação na vida dele.